3, 2, 1, gravando. Luizão, zagueiro do São Paulo, vai para a Premier League, malas prontas? Ou vai renovar com o São Paulo? São Paulo está tentando uma última cartada. E eu quero trazer esses detalhes para vocês. Tem uma situação que já está caminhando, né, no futebol inglês, no futebol da Premier League para o Luizão. E agora é uma questão de ver onde é que se encaixa melhor e o São Paulo como fica nessa história toda. Vou trazer todos esses detalhes para vocês. E vou falar também de Abel Ferreira, muito bem ranqueado na revista 442, a revista britânica conceituada que faz aquele top 50 dos treinadores. Ó, só um spoiler, o Abel ficou na frente do Tite e eu quero trazer detalhes para vocês, inclusive o que o Abel acha de tudo isso. Mas antes, ó, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, todos os dias tem informação, tem curiosidade, tem bastidores da bola, tem mercado para vocês. Não esquece também de me seguir lá nas redes sociais, hein? Ó, vamos falar do Luizão primeiro. Quero trazer notícia, atualizar você, tempo real da negociação do Luizão com o São Paulo e o que pode acontecer com o futuro do jovem zagueiro de 20 anos. Ele tá jogando como titular, né? Foi muito bem no clássico contra o Palmeiras, seguro, firme, zagueiro canhoto, né? É um zagueiro muito promissor e que o Rogério tá dando moral para ele. O São Paulo vai tentar uma última cartada. O São Paulo vai até o fim tentar renovar o contrato com o jogador. Mas essa questão de renovação de contrato, ela não tem a ver com o jogador. Não é o jogador que quer ser mercenário, não é a atual gestão Júlio Casares que deu mole. É um conjunto de fatores, não é de agora. Poderia ter sido acelerada com essa gestão atual? Poderia, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que acontece é que lá atrás, quando teve uma renovação de contrato, poderia ter sido maior essa renovação de contrato do que realmente foi. Porque você não tinha certeza se o jogador iria desempenhar ou não. Pelo menos foi isso que o Luizão escutou à época. Né? Vamos esperar mais um pouco. E o jogador cresceu muito de produção na base do São Paulo, fazendo ótimos jogos e chegando no profissional, tendo moral com o Rogério Ceni. Tá tudo assim agora mais na mão do jogador do que propriamente do clube. O clube tá desesperado, quer renovar o contrato, sem dúvida nenhuma, mas hoje existe uma condição em que o jogador pode assinar um pré-contrato. Mas importante o que eu quero dizer para vocês, antes que a torcida ache que o jogador é mercenário, o Luizão coloca como condição, se de repente ele for embora, ele só aceita uma proposta se o São Paulo for recompensado financeiramente. Nem que seja uma recompensa pequena, com porcentagem, algo que pode ser trabalhado e encaixado. Essa é uma premissa do Luizão. O Luizão não quer deixar o São Paulo sem que o São Paulo tenha uma recompensa financeira. Até por isso ele não assinou nenhum tipo de pré-contrato. O Luizão já teve várias propostas. Por exemplo, Fulham foi atrás, teve um clube árabe que foi atrás com muita grana e tem o West Ham. O West Ham é a melhor das opções hoje para o Luizão. Pelo que eu pude apurar, o West Ham também é uma situação que o West Ham toparia dar uma recompensa para o São Paulo. Então está muito caminhando para essa questão do West Ham. O que entra para o jogador na cabeça do jovem jogador? Isso não é exclusividade do Luizão. Vários jogadores pensam assim. É o projeto esportivo de você jogar uma Premier League. É o projeto esportivo de você jogar uma grande liga e chegar numa Liga dos Campeões, encurtar o caminho para uma seleção brasileira. É o projeto esportivo, é o projeto financeiro, tudo isso acaba pesando demais. Mas é jogador jovem, não toma decisão. Toma sim. O jogador tem seus sonhos. É muito difícil a gente imaginar que o São Paulo vá conseguir renovar o contrato do Luizão, por tudo isso que está em jogo. E o Luizão, por outro lado, tem muita gratidão com o São Paulo e, evidentemente, nessa cartada final do São Paulo, vai ouvir com muito carinho o São Paulo. Só que hoje o cenário é muito difícil de você pensar que o Luizão vai renovar o contrato. O tempo passou, né? Aquela coisa de timing, né? O São Paulo perdeu o timing de chamar o jogador e renovar o contrato. A questão do Luizão passa muito também. Assim, no São Paulo ele vai brilhar, vai jogar bem, enfim, vai ser titular absoluto. Mas o São Paulo vive há muito tempo já uma estabilidade muito grande. Estabilidade dentro de campo, né? É capaz de fazer grandes jogos, mas aí chega numa final de Sul-Americana inoperante, como foi também no Campeonato Paulista. E isso é projeto esportivo, né? Isso vale para o desenvolvimento do jogador. Sem contar a questão financeira, porque hoje o São Paulo a gente sabe que atravessa
uma dificuldade financeira muito grande a ponto de atrasar imagem. A gente viu no noticiário aí, inclusive a própria direção falando dessa questão, né? O Belmonte falou sobre isso aqui no canal na live. O Rui Costa também. É um São Paulo que hoje não apresenta ou não tem como brigar de igual para igual com propostas da Premier League. E aí entra o quê? O sonho do jogador, né? O desejo do jogador, que independentemente de time, de torcida, eu penso assim, o desejo do jogador tem que ser respeitado. Então nos próximos dias, né, nas próximas semanas, a gente vai ter um desfecho dessa questão do Luizão. Mas hoje é muito difícil imaginar que ele vá renovar o contrato com o São Paulo. Certo? Quero seus comentários aqui sobre essa questão do Luizão. Muita gente xingando o jogador, mas eu acho que tem que prevalecer a vontade dele. Ele tem gratidão pela informação que eu estou trazendo para vocês, que só vai aceitar uma proposta se o São Paulo for recompensado financeiramente. Então é uma situação que está caminhando e vai ter um desfecho final nos próximos dias, nas próximas semanas, sem dúvida nenhuma. Quero falar da Centauro, porque ó, bota esses cupons aqui na tela. É isso, Timão 20 e Flamengo 20. Flamengo 20, Timão 20, 20% de desconto na compra dos seus produtos dos times envolvidos na decisão da Copa do Brasil. Aproveita que vale até o final, até o horário do final do jogo. Esse cupom você pode comprar na Centauro, beleza? 442, né, revista britânica, que é muito conceituada, faz ali o top 50 de treinadores do mundo. Ah, qual que é o pódio? Guardiola, Ancelotti e também o Klopp. Merecidíssimos esses 3 primeiros postos. Mas o que chama atenção é ele, Abel Ferreira, 26º nessa lista, primeiro português, desbancando Mourinho, Marco Silva, treinadores que estão trabalhando na Europa. Então assim, chama muito a atenção o trabalho que o Abel Ferreira desenvolve no Brasil para uma vitrine para a Europa. Porque a gente fala que muitas vezes o futebol na América do Sul ele não reverbera tanto na Europa. Então assim, o Abel Ferreira está sendo reconhecido e essa 26ª colocação desbanca, por exemplo, Tite, técnico da seleção brasileira, que aparece na 32ª colocação. O Marcelo Gallardo, né, que agora vai deixar o River Plate, também ficou para trás nesse ranking. E é um treinador que sempre foi muito elogiado, inclusive no futebol europeu, por tudo que fez no River Plate, mas eu entendo que o Abel Ferreira fez muito mais. Méritos de um treinador que faz um grande trabalho, evidentemente, aí entra muito a minha opinião, tem que ser observado para a seleção brasileira. Se a CBF quiser quebrar esse paradigma, pensar num treinador estrangeiro, Abel Ferreira naturalmente tem que ser um candidato. E é um trabalho que é de conquistas, é um trabalho que tem 2 Libertadores, que tem Copa do Brasil, que tem Paulistão, que vai ter Brasileiro, tem Recopa, uma galeria de títulos, mas acho que o principal título do Abel Ferreira e o que fica do trabalho dele é a questão do dia a dia, como ele melhora jogadores. Já fiz um vídeo aqui no canal falando dele melhorando jogadores. E ele é um cara inquieto. Vou usar o último exemplo, o exemplo mais recente, para não ficar aqui me alongando para falar de 20 jogadores que ele já melhorou. O Mike. O Mike era lateral reserva e hoje virou ponta titular no Palmeiras. E fazendo gols e tendo grandes atuações, renovando o contrato inclusive. Então é um pouco do trabalho do Abel Ferreira sendo reconhecido 26º no top 50 de treinadores desta gabaritada revista britânica. E o Abel Ferreira, evidentemente, recebe isso com muita felicidade, mas o Abel tem muito pé no chão, plena consciência, porque eu fui perguntar para algumas pessoas ali que estão no dia a dia com o Abel, como é que ele reagiu a isso? E ele reage de maneira muito natural. A reação dele é, se não ganhar, se não fizer um bom trabalho, não vai aparecer em ranking. Não adianta sentar em cima desse ranking, achar que é o melhor, porque é o melhor em Portugal, porque está na frente do Tite e tudo mais. Se não tiver trabalho, se não trabalhar, se não melhorar jogador, se não conquistar, ninguém vai eleger. Então o Abel é muito consciente daquilo que ele faz e daquilo que ele pode entregar. Muito legal, gostei e eu quero os comentários de vocês aqui em relação a esse ranking de Abel Ferreira. Deixa os comentários, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Tamo junto!